Capítulo 16. A missão de educar. Atravessamos uma praça e nos dirigimos ao terceiro andar de um belo edifício. Uma sala com 10 leitos, cercados de grades. Aqueles jovens mais pareciam feras. Os corpos, todos tatuados, piercings em vários lugares, principalmente nos órgãos sexuais. Eram umas figuras. Os cabelos nem pareciam cabelo, trançados com fios de lã. Aproximamo-nos de um deles que se debatia, sentindo muita sede e gritando de desespero. Seus olhos pareciam-nos que tinha saído para fora. Sua língua, repleta de piercings, encontrava-se cortada ao meio e estava completamente enrolada. Ele ainda se julgava asfixiado por ela. Os médicos o ajudavam, mas ele relutava em aceitar. Não sabia ou não queria saber que já estava desencarnado. Aproximando-se dele, Sadhu segurou sua mão e orou. Nesse momento, o quadro da overdose passou diante de seus olhos e ele, apavorado, gritou: "Desliga esse filme! Não quero ver mais nada!" Entretanto, o filme era contínuo, pois estava em sua casa mental. Ele tinha misturado tudo o que se podia imaginar de tóxico. Completamente inchado e deformado, o jovem recebia um tratamento especial, mas relutava, gritando, e se não estivesse sendo ouvido, partia para cima dos médicos. "Podemos falar com ele?" perguntamos. "Sim", disse o Raito. "Cara, você já morreu. Por que está bancando tal? Veja se torna humilde para receber um melhor tratamento. Veja se conscientiza." "Deu fora, seu maluco. Como posso estar morto se meu corpo está aqui, perfeito, lindo, magnífico?" "Além de doidão, ainda é cego, coitado." Falei. Ele tentou se levantar para me pegar. Aproximamo-lo mais uma vez e falamos. "Irmão, fique calmo. Sou da paz, só queremos o seu bem-estar. Ore para Jesus, que ele vai lhe dar forças. Sai dessa, aceite os tratamentos. Você desencarnou com uma overdose e já foi socorrido." Ele parou, olhou bem e depois perguntou: "Então eu morri?" "Morreu e não morreu, porque o corpo morre, mas o seu espírito está aqui. Veja como é você mesmo." O Raito virou o rosto para não rir, mas o doidão colocou o braço no rosto e gritou, chamando, ou melhor, uivando: "Ô mamãe, tô morto, 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 mamãe, morto, mamãe, morto. O que será de mim, aqui tão longe, nesse inferno?" "Espera aí, você não tá no inferno. Nele, você estava quando encarnado. Aqui é uma colônia que presta ajuda aos recém-desencarnados. Antes não era assim, mas a coisa está tão feia que todas as colônias se abriram para o socorro. Como pude morrer se tenho tão poucos pecados?" "É, meu amigo, mas você não suportou a violência das drogas." Nesse instante ele chorou. O Sadhu lhe deu uma água de rosas e logo ele estava dormindo. Ali, ao seu lado, vimos uma linda jovem de seus 15 anos, lourinha, de olhos azuis. Seu coração não aguentou a overdose. Completamente sem ar, ela retorcia-se em sofrimento. O Sadhu e o Raito deram-lhe assistência. Primeiro um passe, depois colocaram um aparelho para melhorar sua respiração. "Sadhu, estamos notando que o estado dos que desencarnam com overdose está bem pior do que na época em que aqui trabalhávamos." "Você tem razão, Luiz. As drogas estão perigosíssimas e as misturas fazem delas verdadeiras bombas. Só os jovens é que não sabem disso." Fomos de cama em cama e todos estavam sendo assistidos. Porém, quando já íamos sair, vimos um senhor de seus 50 anos, que se debatia e foi nos aproximando. Ele logo segurou meu braço, pedindo: "Me dá uma bala?" Êxtase.
Só uma. Preciso tanto dela. Só ela me dará força para suportar essa agonia e me fazer voltar à realidade. Os efeitos dessas drogas sintéticas são por demais violentos. Não consigo voltar à realidade. Sinto-me em um lugar estranho. Parece um hospital. Você tá limpo? Por que não se droga? A música estava bárbara, mas não estou ouvindo mais nada. Acho que estou surdo. Algo estranho me aconteceu. Me ajuda. Pegamos um copo d'água e colocamos em seus lábios. Ele estava bem vestido, completamente diferente dos outros. Nisso, o Sadu aproximou-se e lhe deu um remédio, fazendo-o dormir. Quem é ele? Por que está aqui? Perguntamos. Coitado, iniciou nas drogas já tarde. Apaixonou-se por uma bela garota viciada e, para conquistá-la, começou a drogar-se também. Mas o coração não suportou. A droga, para algumas pessoas, mata no início. Outras, porém, vão morrendo aos poucos. Olhamos aquele homem muito bem vestido, mas cujo rosto estampava o horror de uma morte por overdose. Sabe, Raito, não estou mais preparado para esse serviço. É doloroso demais. Por que os pais não levam seus filhos aos hospitais para mostrar-lhe a luta pela vida? Quem sabe assim diminuiria um pouco esse inferno. É mesmo, Luiz. O homem encarnado não tem procurado olhar ao seu redor para dar valor à sua vida. Às vezes repleta de saúde, dinheiro, filhos, pais, esposas maravilhosas. Mas ele está completamente insatisfeito, sempre em busca de emoções. E o pior é que muitas vezes a criança começa cedo e os pais não se percebem. Os jovens demonstram agressividade, desleixo, falta de educação em tratar os mais idosos. Não se sentam à mesa para fazer as refeições, enfim, são criaturas que já vêm mostrando nos lares o que estão fazendo nas escolas e nas ruas. Torna-se preciso, principalmente as mães, prestar atenção nas atitudes dos filhos. Não pensem que a maconha não faz mal. Ela é o primeiro tombo. É dela que parte a busca de outros tóxicos. Fiquem atentos, pais. Se seu filho é áspero com vocês, se ele não gosta de estudar, mas adora dormir tarde e acordar tarde, se não se senta para fazer as refeições, se vive de roupas rasgadas, pretas e sujas, preste atenção, porque depois que a droga domina a alma do seu filho, você nada mais pode fazer, a não ser esperar que ele resolva romper com essas feias por demais poderosas. E hoje não há idade para iniciar no tráfico e na dependência. Ela é terrível e traiçoeira. Pega aquele que é fraco ou que gosta de ser diferente. O que as autoridades podem fazer contra as drogas, Raito? Não vemos saída, principalmente para o Brasil, onde os cartéis estão se formando. Não se esqueça de que o Brasil foi escolhido para ser a pátria do Evangelho e temos certeza que algo ocorrerá. Não é possível que venha a piorar, porque o que temos visto é o fim do mundo, Luiz Sérgio. Quando se anuncia uma festa rave ou chega um cantor famoso, os raiozinhos têm de entrar de plantão, porque a droga corre solta. Achamos, Raito, que até desencarnam poucos, tanto eles se drogam. Você tem razão. Ela pode não matar, mas por onde passa, deixa sequelas, que aparecerão a qualquer momento. Meu amigo Raito, você que luta contra as drogas há quase 30 anos, já obteve alguma vitória? Sim, os raiozinhos de sol já evitaram muitos desencarnes e assassinatos. É um exército sempre atento e que muito vem ajudando a juventude. Existem muitos jovens e adolescentes que, ao lerem seus livros, livram-se do vício. Contudo, não importa, se não conseguimos exterminar as rodas de fumo, mas os poucos que tiramos do vício já são uma vitória. E você, Luiz? Nem os espíritas sabem o quanto seus livros têm ajudado esses nossos irmãos e suas famílias. Entretanto, gostaríamos de ajudar mais. Porém, o que estamos tentando fazer agora é orientar a família, fazer com que as mulheres fiquem mais nos lares,
Abracem seus filhos, cuidem deles, deem-lhes banho, penteiem seus cabelos, não deixando que só boas e eficientes serviçais cuidem de seus filhos. Façam alguma coisa por eles. A família ainda é o maior tesouro que o homem recebeu de Deus, e quem tem uma, não a deixa perdida. Ensinem seus filhos desde pequenos a ter deveres e direitos. Tratem seus pequenos com dignidade. Se chegar uma visita a seus lares, não mande seus filhos comerem na cozinha. Ensine-os a se comportar como pessoas civilizadas no manuseio dos talheres. Deixe-os participar da sua vida. Não os esqueça, porque assim os vícios adotá-los-ão. Você tem razão, Raito. Vemos alguns pais criando filhos como se eles fossem fardos. Parece que os filhos são intrusos em seus próprios lares. Só faltam cobrar o sabonete e a água com que tomam banho e a comida que comem. Outros, ao contrário, já dão até demais para compensar a falta das suas presenças. É essa a juventude que está aí, bebe, fuma e se droga, às vezes na frente da família. Os pais, passivos, temem os filhos, que transformam as casas dos pais em motel. Cada dia a jovem traz um parceiro ou o jovem uma namorada. E ninguém fala nada, porque é normal. Em quase todos os lares isso está acontecendo. O que está faltando nos lares, Luiz, é a presença de Deus. Ninguém obedece a ninguém, ninguém tem horário, ninguém sabe o que é dignidade. E não é só em lares pobres e humildes que estão acontecendo esses tristes fardos. Em muitas casas onde o dinheiro domina, mães omissas deixam seus filhos fazer o que quiserem, e muitos deles nem voltam para casa. E quando o fazem, vem só o corpo para ser estendido. O que está precisando nos lares, Raito, é de mais autoridade. Não só pulso firme, mas amor, sublime amor. Quem ama, educa e vibra pela felicidade dos seus. Porém, quem está inebriado com as coisas materiais negligencia a missão de educar e deixa seus filhos soltos na sarjeta da vida. Há dias, Raito, fomos prestar ajuda a uma garota de 12 anos, que estava presa no quarto, trancada, querendo suicidar-se. Seus pais não se encontravam em casa. Ela estava só com os empregados. Chamaram a polícia, os bombeiros, e ela não abria a porta. Os raiozinhos foram até ela, e Karina, com sua doçura, convenceu-a a não se matar. Quando o bombeiro abriu a porta, ela estava lendo o Evangelho. Ele não compreendeu, mas era Karina, quem estava com o livro para salvá-la. Quando a mãe chegou, esbofeteou a garota, dizendo que ela era uma vergonha. O carinho de Karina havia evitado uma tragédia, mas aquele tapa no rosto enfureceu a garota, que partiu para a janela e atirou-se do quarto andar. A mãe gritou desesperada, assim como toda a família. O bombeiro, aproximando-se da mãe, perguntou-lhe. Ela já estava calma. Por que a esbofeteou? O senhor quer me culpar? Não. Porém, sua filha parecia implorar amor e carinho. Após falar assim, retirou-se daquele quarto, onde os raiozinhos também nada mais tinham a fazer, a não ser ir até o asfalto ajudar aquele espírito suicida. Veja, Luiz, como é difícil trabalhar junto aos encarnados. Parece que as mães de hoje só sabem gritar e bater, sem ter diálogo com os filhos, que muitas vezes estão se sentindo muito sozinhos. Dali saímos e fomos até o corpo da menina, junto ao qual seu espírito se debatia, esperando outra equipe. Mas Karina, o tempo todo ficou segurando a mão de Cândida, que não compreendia o que tinha feito. O melhor seria que hoje a educação se iniciasse no berço, que as crianças fossem educadas para viver em um mundo violento, sem se criar em volta delas uma ilha de fantasia. É preciso ensinar-lhes que os homens hoje estão muito mais violentos do que ontem, que a humanidade caminha para uma grande transformação e que cada encarnado, principalmente a criança, precisa ajudar o planeta, mas para isso ela não pode perder a inocência, e a inocência é o caráter, a dignidade do homem. Não é porque a criança que
procederá como selvagem. Educa-se a criança hoje para ter junto a si jovens felizes. Hoje encontramos crianças ainda de cabelos coloridos e roupas completamente espalhafatosas, e as mães incentivando as meninas ao modernismo desenfreado. Hoje os meninos têm de correr das garotas. Elas estão atacando mais. Luiz Sérgio, a sociedade vem cobrando das religiões uma posição mais aberta para suas doutrinas e chega a atacar eminentes homens porque eles pregam uma vida mais calcada na moralidade. Desde que o mundo é mundo, existem os que praticam os escândalos. Mas ai daqueles, disse Jesus. Entretanto, desejar que os encarregados da moral divina mudem seu modo de pregar para apoiar o que eles julgam certo está muito longe da realidade. As religiões não podem excomungar como antigamente, nem negar a mão amiga para aqueles que vivem nos erros. Quem prega a doutrina do Cristo não deve criticar este ou aquele ato, porém, tem por dever pregar a palavra e fazer brilhar as leis de Deus na consciência do homem. O mal de algumas religiões é que elas não só atacam os erros, como condenam os que praticam. E essas são almas que precisam ser apresentadas a Deus. O que falta no mundo físico é os encarnados admitirem que os dois planos vivem interligados, o espiritual e o físico. E essa realidade é tão palpável que só os que não desejam ver não buscam os esclarecimentos divinos. A cada dia desencarnam pessoas saudáveis e que ninguém imaginava que viessem a desencarnar. Logo, no mundo físico, ninguém tem estabilidade. Qualquer pessoa, não importa a idade que tenha, pode partir a qualquer hora, mas ninguém gosta de falar nesse assunto, fugindo apavorado. É por isso que eles tanto temem o espiritismo. É dolorido demais para o materialista saber que de um momento para o outro ele pode deixar todos os seus bens e não mais desfrutar do conforto a que está acostumado. O espiritismo veio até os homens encarnados para os tornar melhores. Esse é o único motivo de os espíritos se manifestarem e se preocuparem tanto com os encarnados. Mas, infelizmente, o Consolador ainda é muito mal compreendido. Muitos julgam que o espiritismo é só o contato com os chamados mortos, e a cada dia criam grupos e mais grupos de ajuda aos mortos, e não escolas de ajuda aos que buscam a doutrina. A doutrina educa a criança, amadurece o adolescente e coloca o jovem lado a lado com os adultos, já se preparando para fazer da doutrina um instituto de conhecimentos espíritas, no qual a dignidade e a reforma da alma são os únicos objetivos desse intercâmbio espírito-encarnados. A doutrina não é lugar onde se chega em busca do sobrenatural, para ver espírito conversar com eles ou deles obter soluções para nossos fracassos familiares e monetários. Não, ninguém tem o direito de brincar com os espíritos. É preciso que os centros espíritas se transformem urgentemente em hospitais de alma, nos quais só se ensine a moral do Cristo, que é o amor duplo, pois sem amor ninguém compreenderá essa doutrina que foi até o plano físico para tornar as almas melhores. Hoje, tornou-se comum em quase todos os centros espíritas uma preocupação quase doentia em doutrinar espíritos, quando deve ocorrer o contrário. Devemos educar o homem para que ele tenha ao seu lado bons espíritos. Disse Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Que se não deixarmos a casa limpa, veremos ela ser ocupada por maus espíritos. Ele tão bem orientou os homens que sem obras não existe fé. Buscar uma casa espírita e nela não sofrer uma transformação moral significa que o espiritismo não representa nada em sua vida, porque ele, o espiritismo, é o sopro do alto, tentando tirar da consciência do homem todas as teias de aranha, os vermes peçonhentos que lhe dificultam respeitar as leis e os estatutos divinos. Por isso, Luiz Sérgio, em uma família espírita que educa seus filhos nos preceitos doutrinários, dificilmente essas crianças praticarão vandalismos ou acompanharão o modernismo de uma sociedade que hoje faz apologia à nudez,
ao sexo e a tudo que está levando os adolescentes a uma revolta e também a violentos fracassos. Você é a favor, Raito, da casa espírita orientar seus frequentadores quanto ao modo de vestir-se? Sim, a casa espírita é um hospital de Deus, onde vários espíritos problemáticos são atendidos. E um hospital não é lugar para ninguém ir com roupas sumárias. A casa, onde as crianças correm pelo auditório e os adultos levantam, saem e voltam a cada minuto, perturbando os palestrantes, está muito longe de ser uma casa dirigida pelos espíritos codificadores. Codificadores, Raito? Sim, são os espíritos que participaram da codificação, que hoje, quando se aproxima a grande separação, vão até as casas espíritas para educar os encarnados. Se a casa não tornar urgentemente os médiuns disciplinados, veremos cada vez mais o que já estamos presenciando. Palestrantes sem condição de fazer sua palestra. Tamanha a conversa e a falta de respeito e a disciplina. Às vezes, até do presidente da mesa, que conversa, dorme ou fala ao telefone celular enquanto o orador fala. Karina juntou-se a nós para se despedir. Ela prestaria auxílio em outra enfermaria. Perguntamos ao Raito se ele iria também e ele nos respondeu: não. Agora vamos até a ala 340, onde conheceremos um grupo que ali se encontra. Ainda fomos caminhando e falamos sobre a educação e moral espírita. Como ainda existe espírita precisando de um Lázaro em suas vidas. Sim, Lázaro, o doutrinador da casa de Maria. Para ele, o espírita tende a livrar-se de tudo o que venha a prejudicar a doutrina. Não adianta nos dizermos espíritas, decorar todos os livros, fazer apostilas, tornarmos instrutores, dirigir grupos ou pertencer à diretoria, se não temos a doutrina nos atos. Diz ele, quem faz propaganda do espiritismo são os espíritas. Se eles não se respeitarem, não se amarem e não possuírem amor no coração, eles chegaram à doutrina, mas não adentraram a cascata dos ensinamentos doutrinários e continuarão do mesmo jeito, maledicentes, avaros, orgulhosos, egoístas e pseudo-sábios. E o que é pior, falando bonito, dizendo defender a doutrina, mas sendo um vento forte que derruba e esmaga os simples e inocentes que estão em busca do caminho do Cristo. Assim, chegamos à ala 340. Em 12 camas, jovens e crianças estavam sendo tratados por psicólogos que faziam sair do corpo perispiritual para o real mundo dos espíritos. Com voz suave, o irmão dizia: vamos agora prestar atenção no fluxo da respiração e depois pensar em tudo que está perturbando. As lembranças, os fatos. Vamos agora materializá-los na mente. Trazer fortemente as lembranças, principalmente as mais doloridas. Todos ficaram em total silêncio. Depois o terapeuta falou: agora sintam que um vendaval aproxima-se. Um ciclone forte, bem forte, passará, levando tudo o que antes estava plasmado em suas mentes. Deixem o ciclone destruir tudo, nada restando na mente como lembrança. Muitos sentirão um vazio, pois já estavam acostumados a buscar o passado para se torturar ou sentir saudade. Não deixem ocupadamente, limpem-na agora. Continuem aspirando-a, jogando fora tudo que antes os incomodava. Até os momentos loucos, nada deve atrapalhar o espírito. Não são somente os fatos desequilibrados que cansam nossa mente, como também os momentos maravilhosos que já vivemos. Nada deve nos prender, nem as boas lembranças. A mente tem de estar livre para novos fatos, para não ser sobrecarregada. Vamos limpar a mente. Agora ela está virgem, sem nenhuma lembrança. Vamos plantar luz, paz, amor. Vamos imaginar que estamos flutuando, flutuando, flutuando. Aqueles espíritos com aparência de doentes mentais ali se encontravam fazendo uma terapia.
Assim como entramos, fomos saindo vagarosamente. Quem são eles, Raito? Espíritos que sofreram violência e que desencarnaram completamente desequilibrados. Quanto tempo ficarão até terem condição de serem deslocados para as colônias e escolas? Até lá, terão de esquecer tudo por que passaram. Muitos daqueles espíritos haviam sido violentados barbaramente e traziam o ódio no coração e a mente completamente perturbada. Pensamos, coitados dos encarnados. Muitos deles acreditam que quem desencarnou está descansando em paz. E como a gente trabalha aqui. A cada minuto chegam os comboios repletos de espíritos que estão sendo socorridos. Raito, por que muitos espíritas julgam que todos os que desencarnam têm de passar pelo umbral? Eles têm razão. Aqui é uma zona umbralina. Não brinque, Raito. Claro, quase todas as colônias socorristas estão situadas perto das zonas umbralinas. Ninguém pode imaginar como esses lugares são assistidos pelos mensageiros. Deus não criou o inferno. O umbral não é o inferno, no qual o culpado é confinado para sofrer. Só vão para os umbrais os que assim o desejam. Como, amigo? Pode explicar-nos? Sim. Muitos traficantes acostumados ao mando vêm para o mundo espiritual, mas preferem ficar nos umbrais, onde logo formam falanges do mal, nas quais mandam e são obedecidos. Porém, essas organizações não têm vida longa e logo são transformadas ou destruídas. Aqui nada é destruído, sim transformado. Os trabalhadores do Cordeiro atuam nessas zonas umbralinas e levam socorro. Ali, na colônia dos Miosotes, estávamos junto ao nosso grande amigo Enoque, o menino sorriso, que se encontrava orientando-nos. E muito, enquanto nossa equipe tinha voltado à Universidade Maria de Nazaré para entregar algo que Jacó mandara para a espiritualidade maior. Um pedido de socorro, dissera-nos Akage. Aproveitamos para perguntar ao Raito. Amigo, o que acontecerá que está preocupando tanto Jacó? Irmão, não esqueça que a vibração do planeta está precária. Muitos dos encarnados estão poluindo a aura da Terra. Por isso ela pode sofrer alguns abalos e cataclismos, os chamados castigos de Deus, pregados pelos hebreus. Mas se não existe castigo, por que eles acontecerão? Pedidos de socorro já estão sendo feitos, para que os encarregados dos fenômenos da natureza detenham ou amenizem o que pode vir a acontecer. Sabemos que o eixo da Terra está se alterando. Será esta a causa? Há muitos anos sabemos, Luiz, que todo o sistema solar modificou-se para a chegada do governador do planeta. Tanto que no dia da crucificação, os alicerces dos templos foram abalados. Era o planeta que voltava à sua antiga forma. Agora o planeta está evoluindo e seu eixo modificando-se para chegar à posição de planeta regenerado. Quanto aos abalos que acontecerão e os que já estão ocorrendo, é a natureza, respondendo aos homens por agredi-la. Veja o clima do planeta. A cada dia, vários lugares, antes de temperatura elevada, estão sofrendo com o frio, com a poluição. Logo, em muitas regiões, dar-se-ão as chuvas ácidas, que muito mal causarão à agricultura e também ao ser humano. Com a falta de respeito à natureza, por ganância, o homem está destruindo a flora. O desmatamento desenfreado ocorre sem um controle mundial. E logo, as cidades sofrerão com a invasão dos animais silvestres, que virão para as zonas urbanas em busca de alimento. E com eles chegarão as doenças, pois tudo tem de obedecer a uma disciplina inviolável, as leis da natureza. O homem
tem o que é dele, sem o direito de violar os reinos que o auxiliam. E hoje, os homens não só destroem as reservas naturais, como brincam com a engenharia genética. E isso vem preocupando por demais os espíritos que trabalham pela evolução do planeta. Essa é a causa do pedido de socorro de Jacó ao mundo maior. É verdade, Raito. Nessa nova viagem que fizemos com Cris, Taj e Akagi, vimos o desmatamento, as queimadas, a contaminação de rios e mares, as praias transformando-se em depósitos de lixo e outras barbaridades que os homens vêm praticando. Há quanto tempo os espíritos vêm pedindo, porém? Existem muitos espíritas que dizem que hoje nada mais os espíritos têm a dizer, que tudo já foi dito. Acreditamos que essas pessoas não estudam a doutrina. Se até o Cristo disse que não tinha dito tudo, por que esses irmãos querem ficar presos à letra, como as outras crenças? Bem, Luiz, você quer ir junto a nós, prestar auxílio a uma nova zona de sofrimento? Você é quem sabe, Raito, pois não fomos informados até quando teremos de esperar o grupo do qual fazemos parte. Não se preocupe, logo eles nos comunicarão. Estou às suas ordens, querido amigo. Ele me abraçou nos ombros e rimos. Ao pensar que alguns médiuns podem até dizer que recebem um Raito, mas será que eles conhecem o nosso Raito? Será ele mesmo? Não sabemos. Porque quem o conhece realmente sabe como ele é. É um raio de luz que brilha, levando a brisa do amor e da disciplina. Para falar da personalidade do Raito, o médium tem de trabalhar com ele. Nós e Raito juntamo-nos a dois irmãos, Nerri e Pim, por sinal, muito calados para o nosso gosto. Logo falamos: prazer, amigos. Espero que sejamos irmãos. Eles nada disseram, apenas nos cumprimentaram com a cabeça e logo ganhamos estrada.